Olá, pessoal, tudo bem? Este é o Odin. Fala oi, Odin. O Loki não quis ficar aqui que ele é bravo. Bom, hoje eu queria falar sobre o transtorno de personalidade borderline. Por isso que eu estou nessa bagunça, para mostrar como é bagunçada a cabeça de quem tem esse transtorno. Porém, é um tanto quanto difícil resumir o borderline, ainda mais para uma pessoa que tem. Talvez você pesquisando sobre o transtorno e eu dizendo aqui algumas coisas pode não se encaixar na sua pesquisa. Então, é difícil para alguém que tem o transtorno conseguir resumir. É um transtorno muito difícil e muitas das pessoas têm, mas não são diagnosticadas. Enfim, por causa da saúde pública, por falta de qualidade na saúde pública. Mas o transtorno de personalidade borderline, junto com a minha depressão e o alcoolismo, é uma coisa muito difícil de lidar. Então, uma das características. A Mel tá chorando. Depois eu vou ir te ver, Mel. Uma das características do transtorno é a ansiedade excessiva. Tem a pessoa que é ansiosa mesmo, que é uma coisa à parte de ter borderline. Só que, para quem tem borderline, a ansiedade é uma coisa muito presente, é muito ruim. Exemplos, vamos supor, se alguém diz que você vamos em algum lugar daqui 3 dias, a pessoa ansiosa já em si já fica muito transtornada, muito ansiosa. No meu caso, como eu já tenho borderline e a depressão, a ansiedade literalmente me consome ao ponto de eu já deduzir que nesse compromisso daqui 3 dias muitas coisas podem acontecer, então eu começo a me limitar e a me auto-sabotar para não chegar até aquele dia. Ou seja, um compromisso daqui 3 dias. Eu estou tão ansioso que o meu transtorno faz eu pensar em vários motivos para mim não poder ir e cancelar logo de cara. Pois a espera de chegar até o dia é muito pior. Então, automaticamente ou inconscientemente, meu transtorno cria ferramentas de autodefesa e de afastar certas pessoas e certas circunstâncias sociais. Portanto, outro exemplo, se eu conheço uma pessoa, uma guria, eu automaticamente, mas sem saber conscientemente, eu faço de tudo para afastar essa pessoa, pois um problema do borderline é a nossa questão com a autoimagem. Nós não se gostamos em nenhum ponto, nós temos problemas com a nossa aparência, com a nossa. Com tudo. A gente não tem total controle, não gostamos do que vemos no espelho, não gostamos do que somos. Então, tudo que começa a acontecer uma conversa com uma pessoa, inconscientemente já cria uma ferramenta de autodefesa, querendo que a pessoa veja tudo de ruim em você e que ela desista logo de você para você não ter que começar nada. Então é complicado, muitas das vezes, eu conseguir separar o que é o transtorno ou o que é o psico. Ou o Gabriel, tá aí. O psico é uma persona que eu criei para saber diferenciar quando é eu e quando é o Gabriel. Sim, são duas pessoas diferentes. Tem o psico e tem o Gabriel. Foi uma ferramenta que eu descobri, que eu inventei para tentar descobrir quando é o transtorno falando ou quando sou eu falando. Mas deixando bem claro que eu não acho certo muitas pessoas cobrirem suas falhas de caráter dizendo que tem transtornos. Não, eu tenho um transtorno sim, mas nem tudo que acontece na minha vida, ou eu diga algo ou faça algo errado, eu uso como motivo o meu transtorno para mascarar minha falha de caráter. Então, muitas vezes, quem erra é o Gabriel, não o transtorno. Isso não me isenta de ter defeitos e nem de ter falhas. Já me perdi, tá vendo o transtorno? Então, uma das coisas é a autossabotagem e uma dificuldade com a própria imagem. Nós não gostamos de nós mesmos, nós achamos que merecemos tudo de ruim que acontece com a gente, nós entendemos palavras erradas, sendo que fora de contexto, a gente entende como um ataque. Por exemplo, se eu estiver conversando com uma pessoa, ou estiver em um grupo, e uma pessoa soltar uma frase qualquer, aleatória, sem nenhum motivo, sem nenhum ataque, e no meio dessa frase o meu transtorno pesca alguma palavra e cria na minha cabeça uma teoria que aquela frase foi um ataque à minha pessoa. Então, falar com uma pessoa que tem borderline é muito difícil, e é difícil para nós que temos o borderline saber diferenciar,
Pois muitas das vezes eu estou conversando com a minha mãe, com meu pai, e eles soltam alguma frase e eu entendo como ataque, sendo que não é ataque nenhum. Entendo como julgamento, sendo que não foi julgamento nenhum. Como a gente é frágil emocionalmente e como a gente é frágil com a nossa autoimagem, a gente acha, desculpa a redundância, que todos têm o mesmo sentimento em relação a nós mesmos. Então nós nos odiamos, nós nos julgamos ao ponto de achar que todos pensam o mesmo sobre nós. Então qualquer pessoa que tenta conversar com a gente, nós automaticamente, mas inconscientemente, criamos ferramentas de autodefesa e de afastamento. O que quer dizer? Se a pessoa tentar criar um vínculo contigo, comigo no caso, eu sem ver vou começar a tentar afastar pessoas de todas as formas, pois eu não quero, não que eu não queira a pessoa, só que eu já começo a pensar no futuro com a pessoa, que eu sei que já começo a imaginar que eu vou dar errado, que a pessoa não vai me entender porque eu tenho um transtorno, eu sou alcoólatra, eu tenho depressão. Então, antes de qualquer coisa, relacionamento, planos para o futuro, para nós que temos borderline, nós antecipa a frustração, nós antecipamos a dor. Já pensamos no oposto, já pensamos na coisa negativa, em vez de focar no propósito positivo de tal coisa. Então é muito difícil que consigamos planejar algo e terminar, pois a gente se sabota antes mesmo de tentar. Então é uma coisa que eu estou trabalhando, é difícil, confesso para vocês que é difícil explicar como é ter borderline. Entretanto, outra coisa. Eu já falei, né, que a bagunça aqui no fundo pro vídeo é para mostrar como é a bagunça emocional de uma pessoa que tem transtorno. No meu caso, eu tenho o transtorno de personalidade borderline, a depressão e o alcoolismo. Então, para mim, fica muito confuso saber o que é o que e quando e qual hora. Pois, além de tudo isso, eu ainda estou sofrendo com abstinência, pois eu parei de beber. Então, tu imagina como que fica a minha cabeça? Tem horas que eu não sei se é a depressão, se é o transtorno, se é a abstinência ou se só sou eu mesmo. A pessoa que tem borderline já tem a ansiedade por causa do próprio transtorno. Mas existe a pessoa que só é ansiosa. Agora, a pessoa que tem borderline e é ansioso é uma coisa extremamente difícil. Somos ansiosos para tudo. Se me disser, Gabriel, daqui 3 dias tem uma coisa para você fazer. Eu literalmente não vou conseguir chegar até o dia. Eu vou criar ferramentas para criar motivos para eu não ir em tal lugar ou para não conhecer tal pessoa. Eu fico criando na cabeça situações na qual pode acontecer para que assim eu possa usar como desculpa e me sentir bem em não cumprir o que eu deveria cumprir. Um plano, por exemplo, que eu estou dizendo, olha, vamos encontrar com uma garota. Só que o meu transtorno já começa. Não, não, não. Não faz isso, Gabriel. Não faz isso, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí ela não vai gostar disso, então é melhor não ir, cara. Então eu me convenço de que eu sou ruim para não me sentir culpado por não cumprir algo. Mas não é algo que a gente faz porque a gente quer. A autossabotagem e o problema com a nossa própria autoimagem é muito difícil no transtorno de personalidade borderline. É muito difícil para mim também tentar compreender quando sou eu falando, quando sou eu pensando ou é o transtorno que está falando. Como eu passei 14 anos bebendo na minha vida, hoje estando sóbrio e tendo que enfrentar tudo sem remédio e enfrentar todos esses transtornos, é muito difícil eu conseguir entender quando sou eu e quando é o transtorno. É difícil se relacionar com pessoas como nós, que têm o borderline, pois é difícil entender, pois nós mesmos não entendemos o que acontece dentro da nossa cabeça. É totalmente confuso. O sentimento, nunca sabemos se é um sentimento nosso ou se é do transtorno, se é uma ilusão do transtorno ou se é realmente um sentimento próprio da pessoa em si. Então eu tenho muito problemas em saber se é o Gabriel que está sentindo aquilo ou se é o psycho. Autoimagem, não gostamos do que vemos no espelho, não gostamos de nada em nós, se questionamos toda hora, não temos prazer na vida, parece que não produzimos dopamina, né? É uma coisa bem ruim, pois para deixar a gente feliz é coisa muito rara. Nós não vemos felicidade em quase nada, tipo, vamos fazer um churrasco e vamos se divertir. Eu, como
Falo por mim, não sei se todo mundo que tem borderline sente isso. Eu já começo, ixi, cara, pô, eu não sinto feliz com essas coisas, tá ligado? Não dá pra sentir a mesma emoção que um ser humano que não tenha esse transtorno. Muitas coisas que são legais pra várias pessoas, pra mim, não tem graça, é fútil, mas eu estou trabalhando pra melhorar e saber diferenciar o que é o transtorno, o que é o Gabriel, o que é a depressão, o que é a abstinência. O borderline é algo muito difícil de conseguir explicar, tanto é que eu já estou aqui em 10 minutos de vídeo e não consegui explicar coisa nenhuma. Mas eu tenho problemas em em socializar. Eu tenho problemas de encaixe na sociedade. Eu tenho problemas, pois eu sempre acho que as pessoas vão me julgar. Eu sempre acho que eu não me encaixo e não mereço nada de bom na minha vida. Então, quando me chamam por alguma coisa ou quando me elogia, eu não sei me lidar com elogio, pois para nós ou para mim que tem borderline, eu me acostumei com o julgamento e com o xingamento. Então, quando me elogiam, eu não sei o que sinto. É uma sensação nova e difícil de lidar. Nós se apegamos fáceis, mas também sentimos muito. Ter borderline é ter sentimentos muito fortes e ser bem profundo em cada âmbito social de suas vidas. Se for para fazer algo, se for para conhecer uma pessoa, nós não conseguimos ser rasos ao ponto de, sei lá, cara, só conversar com a pessoa e já no outro dia esquecer a pessoa, ou, sabe, a gente é muito profundo e essa profundidade muitas vezes é um problema, pois muitas coisas na vida têm que ser rasa. E nós, sendo tão profundo assim, fica difícil tratar certas coisas simples como simples. Então, o encaixe social, tentar conversar com as pessoas, é difícil, pois nós se sabotamos e já pensamos no que a pessoa vai pensar sobre eu ir naquele dia, em certa hora, vestido de tal jeito, o que a pessoa vai pensar sobre mim. Então, um olhar torto para mim, eu já fico, o que essa pessoa tá pensando? Acho que ela tá me julgando. Então, uma palavra falada que o meu transtorno interpreta como ataque, para mim é um ataque. Só que eu sei que não é um ataque, só que o transtorno não sabe. Então, eu fico nesse debate entre meu transtorno, a depressão, o alcoolismo e eu mesmo. Então, confesso, é muito difícil, igual meu último vídeo, um tanto quanto polêmico. Só que aí eu pensei, depois que eu gravei, é eu falando ou é o transtorno? Só que eu deixei o vídeo, eu vou deixar lá, pois eu sou um ser humano que estou aprendendo muita coisa. Eu bebi por 14 anos, então eu venho aprendendo muita coisa. E minha personalidade social, ela ficou muito parada no tempo devido a 14 anos de alcoolismo. Só que enfrentar tudo isso com depressão, transtorno, o borderline, a depressão, o vício, é completamente difícil, já é difícil lidar com o transtorno, ainda lidar com o álcool e ainda conseguir formar sua personalidade social enquanto luta com tudo isso. É algo completamente caótico, é essa bagunça aqui na cabeça. Tu tem que saber diferenciar o que é paranoia, o que não é, o que você tá vendo. Às vezes eu consigo, às vezes eu enxergo coisas, cara. Aí eu tenho noção que é o meu transtorno. Porque quando eu começo a ver as paradas, eu sei que é o transtorno e a abstinência, pois a abstinência alcoólica causa delírios. Então é isso. Então muitas vezes nós se apegamos muito, nós não sabemos lidar com abandonos, nós não sabemos suportar o abandono, seja ele qual for, pequeno que seja, o abandono já é algo que não sabemos lidar. Se uma pessoa para de falar com a gente do nada, já começamos a pensar, caralho, mas por que me abandonou? O que que eu fiz? Não, 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 e só passou 10 minutos só. É literalmente isso, é a ansiedade, só que com o complexo do abandono. Então, para não ser abandonado, preferimos viver sozinho, pois a solidão não tem risco de abandonar. Espera ter a solidão que nunca anda sozinha. Então, ficar sozinho é mais fácil que se relacionar, pois ninguém vai me deixar. E se eu não entendo nem meus sentimentos, como é que eu vou conseguir ter outros sentimentos com outras pessoas? Aí, tá vendo? Foi meu transtorno que acabou de falar. Autodefesa inconsciente. Então, vocês veem que eu respondo todos vocês. Porque eu tô forçando eu aprender que eu tenho coisas positivas para passar pro mundo, que eu não sou uma pessoa totalmente horrível. Então eu respondo todo mundo porque eu tô treinando minha cabeça para aprender a receber elogios e que talvez eu não seja esse ser humano horrível que eu penso que eu sou quando eu olho no espelho e quando eu deito para dormir.
Era pra explicar o que é ter transtorno de personalidade borderline e no fim eu acho que eu não consegui explicar nada, porque é difícil explicar uma coisa que eu não consigo explicar. Mas então, é isso. Problema com autoimagem, ansiedade excessiva, problema com abandono, problemas em socializar com as pessoas, problema de se encaixar na sociedade, problema de achar que não vai ter encaixe pra você, premeditar dores, preferir dor física do que a psicológica, por isso os cortes. É, a gente premedita tudo de ruim pra acontecer com nós e achamos que nós merecemos tudo de ruim que acontece com a gente. E não é autopiedade, é do transtorno. Nós já achamos que merecemos e e antecipamos todas as dores que pensamos que podemos ter no futuro. Então já sofremos tudo no agora. Nem aconteceu o bagulho, já tô sofrendo. Eu nem gozei, já tô com prazer. Desculpa se tiver alguém assistindo, uma criança aí, perdão. Não vou cortar não, gente. Foi mal, não tô sem nada pra editar os vídeos. Então o problema é com a autoimagem. É foda, é complexo. Só que eu tô bem trabalhando nisso. Tô sóbrio. Há quase 2 meses novamente, depois de 156 dias sóbrio, caí, tô de pé de novo, tô sabendo lidar, então eu peço desculpas que às vezes eu posso responder alguém diferente, mas não tô me isentando da minha falha de caráter, eu tenho muita falha de caráter, não uso o meu transtorno como desculpa e nem como fumaça para tampar que é erro meu, do Gabriel e não do transtorno. Eu tenho muito que melhorar ainda, eu tenho muito que crescer, independente dos transtornos, eu ainda sou um ser humano pensante. Eu ainda sou um indivíduo. E eu tenho que me encaixar na sociedade e ter minha responsabilidade como indivíduo. Então eu tenho que trabalhar o transtorno, mas também tenho que saber diferenciar o que é o transtorno ou o que é uma falha minha. Então eu já peço desculpa se uma hora ou outra eu responder alguém errado, que pode ser literalmente o Gabriel mesmo, com todo o caos que eu estou vivendo. É difícil conseguir raciocinar. Então muitas das vezes eu desconto. Ah, a compulsão. A compulsão também é algo do transtorno. E esqueci que eu ia falar. A compulsão é algo do transtorno, é compulsivo. Tudo que eu faço é compulsivo. Eu quis emagrecer, é flexão o dia inteiro, é compulsivamente, é puxar peso, é a compulsão em tudo. A reação é muito compulsiva também, seja ela raivosa, triste, é tudo hiper, tudo pra nós é no máximo, no talo. Nossa, se acontecer alguma coisa, eu já fico puto, mas muito puto. E não aconteceu nada demais, só que eu tô puto. Porque eu entendi errado, eu falei errado, e eu fico puto comigo, eu fico puto com a pessoa, mas depois eu não entendo porque que eu tô puto. Ou seja, qualquer sentimento que tenhamos é tudo em excesso e desnecessariamente desproporcional ao que está acontecendo. São coisas fúteis da vida que, para nós, o sentimento, a resposta é muito agressiva, às vezes muito negativa, muito triste. Então é tudo em excesso, é tudo em excesso. Nós sentimos muito para coisas que não tem que sentir nada. É crise existencial, que isso eu acho bom, a gente saber da nossa insignificância perto de tanta coisa gigante. Enfim, pessoal, eu tentei explicar o que é transtorno e acabei não explicando nada. Saiba que é difícil, é, autoimagem, ansiedade excessiva, autossabotagem, compulsão em tudo, reações extremas, não conseguir se socializar, não conseguir o encaixe, não achar que tem um encaixe na sociedade, não achar que tem um futuro, achar que a dor é eterna e que nada vai mudar, que os dias são todos iguais e que eu não mereço nada de bom no futuro e que o hoje é o mesmo de amanhã e que vai ser o mesmo para sempre. Esse é o pensamento. É um pensamento compactado e que te mantém preso, achando que o seu hoje, o seu agora, o seu minuto é o seu sempre. É um grande problema do borderline se contentarmos em se sentir assim e se perpetuar esse sentimento que nós sentimos. A gente prende nós mesmos dentro das nossas próprias cabeças, pois a gente se sente seguro aqui dentro, mas que na verdade estamos presos e prendendo nós mesmos e se auto-sabotando, se odiando, não fazendo bem para nós mesmos. É isso, pessoal. Só que eu venho trabalhando muito para melhorar, eu venho trabalhando demais para me manter sóbrio, para mim lutar contra o álcool, contra a depressão e o borderline. E desculpa se eu não consegui explicar. Eu tô fazendo esses vídeos sem roteiro porque eu não tô conseguindo editar e eu tô sem celular. É isso aí, rapaziada. Fala tchau, Odin. Fala tchau, Odin. Não, tchau, gente.